Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda à minha, a sua, a nossa live, amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. Vamos lá para mais uma live abençoada em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para começar. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Deus abençoa cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, que só possa estar renovando cada vez mais as nossas forças. Senhor, dá um renovo, Pai, espiritual, um renovo na mente, Pai, no nosso coração, Pai, que os nossos corações possam estar voltados para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Seja um dia na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos para a lição de hoje. Amém. A lição de hoje é o quê? Prioridade. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, versículo 42. Já imaginou como seria receber Jesus em sua casa? Com certeza você, assim como eu, se preocuparia em preparar tudo nos mínimos detalhes e receberia o Mestre com toda a hospitalidade e alegrias possíveis. As irmãs Marta e Maria tiveram esse grande privilégio. O verso 38 afirma que quem recebeu Jesus foi Marta, a dona da casa, e como uma boa anfitriã, estava ocupada com muitas tarefas. Uma dona de casa está sempre ocupada, com muitas atividades. Elas parecem intermináveis, não é mesmo? No meio da correria, Marta percebeu que sua irmã não estava ajudando. Maria estava aos pés de Jesus, afinal, alguém tinha que dar atenção à visita. Tomada por uma indignação, Marta pergunta a Jesus por que ele não se importa com o fato de Maria não a ajudar. Para ela, o mais importante era deixar a casa pronta. Assim como Marta, estamos mergulhados em rotinas exaustivas, rotinas que nos fazem duvidar de como conseguimos dar conta de tantas coisas. E muitas vezes elas nos impedem de desfrutar um relacionamento diário com Deus. Existe uma boa parte que não deve ser ignorada, mas muitas vezes é engolida por as atividades e obrigações que colocamos como prioridades. Estar com Jesus foi a escolha de Maria, e para sempre ela teria sua presença maravilhosa. Então ela entendeu que estava diante de tudo o que precisava para viver. Aleluia! Jesus é suficiente. Por isso, como Maria, vamos aquietar nossa alma e priorizar diariamente a presença de Jesus em nossas vidas. Aleluia! Escolha a boa parte. Escolher a boa parte é entender que Cristo está na minha casa. É importante e é suficiente para ter uma vida completa. Amém? Aleluia. Que Jesus possa estar na tua vida, na tua casa, e você possa entender que Jesus é o suficiente para a tua casa. Amém? Vamos à leitura de Atos, capítulo 14 ao 16. Amém? Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vai curtindo aí enquanto eu compartilho essa live, amém? Curte aí essa live. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Atos capítulo 14 vai dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo
falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a grande multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E, havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua icônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós? E chamavam Júpiter e Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e lançaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vós converteis destas vaidades aos deuses vivos, que fez o céu e a terra, ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seu próprio caminho, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Beneficiai-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantaram-se e, entrando na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Aleluia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-vos permanecer na fé. Aleluia. Pois quer por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada cidade, em cada igreja, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido, passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já lhe haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira os gentios a porta da fé. Aleluia. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão. Vamos ao capítulo 15 de Atos. Amém? Atos capítulo 15 vai dizer: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-nos. Tendo dito isto, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subirem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria,
contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Aleluia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, na seita... Bom dia, Sarinha. Deus abençoe. Alguns, porém, na seita dos fariseus que tinham crido, e se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aleluia. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Aleluia. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e os gentios, entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo, para o seu nome, e com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei as suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aleluia. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue a cada sábado é lido nas sinagogas. Aleluia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, aquele eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Aleluia. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vós abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Aleluia. Tendo eles, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Aleluia.
Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, tendo-lhes ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo 16 de Atos. Atos 16, amém? Glória a Deus. Atos 16 vai dizer assim a palavra do Senhor. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, no qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades que entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frigília e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Misíria, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aleluia. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão na Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para os Filipos, que é primeiro da cidade. Desta parte da Macedônia é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia seguinte, de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vencedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado o que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu, e aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aleluia. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao cárcere que os guardassem com segurança. Bom dia, mãe. Essa mãe. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou ao cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-se para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-lhes eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então levantou-os a sua casa e lhes pôs a mesa, e a sua crença em Deus. Alegrou-se com toda a sua casa, e sendo já dia, os magistrados mandavam quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou-lhe a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram-lhe que vos soltassem agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouviram que eram romanos. Então, visto que lhe dirigiam súplicas, e tiraram-se para fora, que pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos e confortaram, e depois partiram. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 3. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão os dias de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreva-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Ó olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus milagres.
os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão, direita na sua esquerda, e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a têm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Aleluia. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarde a verdade, a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu deitarás e o teu sono será suave. Aleluia. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios, quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão, pode fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros estão o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. A maldição do Senhor habita na casa dos ímpios, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Já estou encerrando. Alguém tem algum motivo de oração? Coloque aqui para eu orar por você. Amém. Vou estar lendo o Salmo 91. Enquanto eu leio o Salmo 91, você pode estar colocando aí o seu motivo de oração. Amém. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei,
e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és santo, 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 santo. Pode fazer, Antônio. Pode fazer sua pergunta. Tudo bem, Anthony. Eu acabei de ler ele. É um dos salmos que eu amo. É o Salmo 91, Salmo 91, versículo 2, que diz assim: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. O verso 2, que a gente acabou de ler, diz assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? É esse. Aí eu fico visualizando. A visualização renova a nossa mente. Entendeu? Então, pra gente confiar, pra gente saber quem é Deus, pra saber que Deus é comigo, pra gente não se apartar. Quando ele fala, não te apartes a minha palavra da tua boca. Então, a gente fica ali pensando. Amém? Tem outros também. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso só não adianta, mas a gente precisa ter uma renovação da nossa mente. Uma renovação. Porque muitas vezes a gente esquece que Deus é com a gente, que Ele é o nosso pastor. Muitas vezes no meio do caos a gente acha que a gente não pode. Eu não posso fazer, mas quando Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu lembro, não, eu posso todas as coisas em Deus. Exatamente. Então quando a gente lembra, a gente pratica, né? Porque muitas vezes a gente está ali, nossa, Deus me esqueceu. Não, Deus não me esqueceu. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Então Ele ali nos cerca, nos protege todos os dias. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, Pai, pela vida de Helena, Pai, a neta de Dona Nilda, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, livrando ela desse mal, Pai. Que o Senhor possa estar dando uma saúde divina, Pai. Eu creio que o Senhor és um Deus que já curou, já libertou, Pai, através do seu sacrifício, Deus. Deus, Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Grande é o Senhor, Pai. Tu és um Deus que nos protege, nos livra, Pai, de todo mal. Senhor, Tu és o bom pastor, Pai. Aquele que sabe o que é melhor para as ovelhas, Pai. E eu creio que o Senhor tem o melhor, Pai, para a minha vida, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando cada pessoa que entrou aqui, Pai. Abençoa a vida da minha mãe, a vida de Antônio, a vida de Sarinha, cada pessoa que adentrou aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar livrando de todo mal, que o Senhor possa estar protegendo, Pai. Que essas pessoas possam estar reconhecendo o Senhor como o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas, Pai. Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais esta live. Senhor, gratidão por cada pessoa que entrou aqui nesta live, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, Pai. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego, Deus. Senhor, abençoa essas pessoas que não têm emprego, Senhor. Que possa estar conseguindo, Pai, um emprego, Deus. Em nome de Jesus. Contempla, Pai, cada pessoa. Amém.
e amém. Amém. Deus abençoe cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, esteja sempre contigo todos os dias. Amém, amém e amém. Deus abençoe e até amanhã.